Hoje nós vamos criar um contador para ver quantos dias, horas, minutos e segundos faltam para o Natal. Mas este contador aqui ele pode ser aplicado para qualquer outro evento, basta apenas modificar a data. Então vamos ver como podemos fazer isto em JavaScript, HTML e CSS. Então nós vamos utilizar essa imagem aqui para o nosso fundo. No caso, como é um evento de Natal, eu escolhi esta temática aqui. Mas para outro evento basta mudar o nome do arquivo e a referência à imagem no CSS. Vamos começar criando o nosso HTML. Eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Vamos utilizar esse code snippet do Visual Studio Code HTML5. E vou colocar aqui então um título diferente. Vamos colocar contagem regressiva, por exemplo. Inicialmente eu vou criar uma div para colocarmos a nossa imagem. Então, se eu rodar agora, não vamos ver nada, apenas um HTML em branco. Vou iniciar aqui o Live Server para irmos acompanhando o nosso desenvolvimento. Então, temos aqui apenas o texto que foi colocado no título. Vamos agora criar um arquivo de style para colocarmos a nossa imagem aqui ao fundo. Vamos botar a referência para o arquivo CSS aqui, através do link Style Sheet. Vamos criar este arquivo, então, dentro da pasta CSS. Eu venho aqui, crio uma pasta CSS e dentro dela eu vou colocar o styles.css. Vamos trabalhar um pouco nesse arquivo. Vou salvar aqui o index.html. Aqui nos estilos eu vou tirar a margem e o padding do HTML e do body. Desta forma aqui. Então veja que não temos nenhuma mudança. Eu vou carregar este arquivo aqui, xmas.jpg. Então, para isso, eu vou botar aqui .bgimage e vamos utilizar a background image apontando para o arquivo. Para chegarmos ali, como este arquivo está dentro da pasta CSS, nós temos que andar uma pasta para trás e entrar na pasta imagens e, por fim, referenciar o nosso arquivo christmas.jpg. Vamos então especificar que a nossa imagem ela vai ocupar toda a tela. Para isso, eu boto a propriedade height com 100 VH. Então veja que a imagem aqui agora ela já está aparecendo dentro do nosso div, ocupando 100% do espaço da nossa tela. Mas nós queremos centralizar ela. Para isso, então, nós podemos utilizar o background position e também não queremos que ela seja repetida. Então, podemos fazer uso dessas três propriedades aqui. Position center, sem repetição, através do background repeat. E o size é para cobrir toda a área aqui da nossa tela dos 100%. No momento que eu salvo, veja que já temos a nossa imagem presente aqui. Eu vou aplicar um blur, que é uma espécie de filtro. Vamos colocar 8 pixels para dar uma leve desfocada na imagem. Então talvez tenha ficado muito, vamos mudar então aqui para 4 pixels. Então agora que nós já temos a nossa imagem, vamos colocar um título aqui. Christmas Counter, os elementos dias, horas, minutos e segundos. Então vamos voltar a trabalhar um pouquinho no nosso HTML. Para isso então eu vou criar uma div, eu vou botar uma classe bgText e aqui dentro eu vou colocar um h1, onde eu vou colocar Christmas Counter e a contagem regressiva eu vou colocar dentro de um div com a classe Countdown e aqui dentro eu posso colocar um div h3 para verificarmos os dias. E dentro do H2, então, eu vou identificar ele com esse ID. Vamos colocar, então, um ID dias. Inicialmente aqui eu vou botar apenas um asterisco para vermos na tela, mas o JavaScript vai substituir este asterisco dinamicamente para contar quantos dias estão faltando. No momento que eu salvo, veja que esses elementos eles estão aparecendo abaixo da imagem. Nós vamos corrigir isso mais adiante com CSS. Eu posso repetir este código para fazer o mesmo para as horas, os minutos e os segundos. Então vamos fazer isso. Adicionei as demais informações, horas, minutos e segundos. Também foi feita a mudança dos IDs, pois todos esses elementos vão ser alterados dinamicamente. Veja então que eles já estão aparecendo aqui na nossa tela. Então do nosso HTML é basicamente isso. Nós vamos trabalhar agora no CSS para mover essas informações para o centro aqui da imagem. Então aqui nesta classe bgText eu vou colocar o seguinte: criar a classe bgText, eu vou dizer que a cor do texto vai ser branca, vamos botar uma posição absoluta e vamos centralizar ela utilizando um top 50
left 50%, aplicando então uma transformação que é o translate menos 50%, menos 50%. Com isso, então, nós temos todo o nosso texto centralizado aqui na tela. Nós também podemos diminuir um pouco o tamanho, vamos dizer que eu quero colocar um width 80% e vamos alinhar todo o texto ao centro. Então, text align, vou colocar um center. Então, agora temos tudo centralizado. Porém, eu quero colocar, então, estes dias, horas, minutos e segundos um ao lado do outro. Para isso, então, a gente pode utilizar um display grid. Então, aqui dentro dessa classe countdown, eu vou especificar que eu quero um grid, a nossa classe countdown, display grid, e eu quero um grid template columns, eu quero 4 colunas, pois eu tenho o dias 1, hours 2, minutes 13 e seconds 4. Então, vou botar um repeat 41FR. Então agora eu tenho mais próximo do nosso exemplo. Estão todas as informações um ao lado do outro. Eu ainda posso colocar aqui um text align center. E podemos também agora estilizar um pouco mais o nosso H1. Vamos colocar ele numa fonte um pouco maior. Vamos mudar a cor para vermelho. E também eu vou colocar um sombreamento para dar um destaque. Então aqui nós temos apenas um H1 na página. Eu posso utilizar diretamente ele e fazer assim, font size, botar um 4 rem para aumentar o tamanho dele. Vou utilizar esta cor e vamos aplicar um sombreamento. Então veja agora aqui, nós temos ele numa cor vermelha e essa sombra, essa shadow aqui em tom branco e preto. Podemos também aumentar os dias e aqui as informações que vão ser exibidas dinamicamente. Então ali nós temos um H2 e um H3. Vamos então passar um H2 para uma fonte 3 e o H3 para uma fonte 2 e vamos mudar também a cor. Então aqui nós temos os nossos H3 e os H2 aqui por enquanto estão com os asteriscos que nós colocamos, mas eles vão ser substituídos agora quando formos trabalhar no JavaScript. Então voltando ali no HTML, vamos apenas fazer uma referência para o JavaScript que vamos criar. Então logo abaixo aqui do Style Sheet eu vou colocar um script apontando para o arquivo script.js, que vai estar dentro da pasta JS. Então vamos aqui na pasta principal, vou criar o JS e o nosso arquivo então script.js. Vamos trabalhar neste arquivo agora. Nós podemos inicialmente definir uma data que vai ser a data do evento que nós queremos contar os dias que faltam. Então eu vou criar aqui uma variável target date. Essa target date então ela vai ser de um tipo date, e aqui eu passo a data neste formato. É o mês, o dia, o ano e o horário. Eu quero 25 de dezembro de 2024 à meia-noite. E pego então a quantidade de milissegundos desta data específica. Agora que nós temos a data alvo, nós vamos pegar através do getElementById os dias, horas, minutos e segundos para nós atualizarmos dinamicamente. Para isso, então, eu vou utilizar o document.getElementById para cada um dos campos. Então, aqui eu declarei uma variável dayElement e estou pegando pelo ID dias, que é este ID aqui. Depois eu faço a mesma coisa para horas, minutos e segundos, pegando esses respectivos IDs. Então, agora nós podemos fazer o contador propriamente dito. Vamos criar aqui um countdown timer, ele vai ser um setInterval, que vai ter então uma função aqui que vai ser executada a cada 1 segundo. Eu posso declarar aqui um letNow para pegar a hora do momento. Para isso eu dou um newDate getTime. Então esse getTime ele vai me devolver a hora atual em milissegundos. Então nós podemos calcular essa diferença de milissegundos da nossa data atual e o horário atual com o evento na data e horário desejados. Então basta fazer uma diferença. Então vamos botar timediff igual a nossa data alvo menos o now. Então nós temos agora a diferença de tempo que falta então para esse evento em milissegundos, mas nós queremos converter em dias, horas, minutos e segundos. Para isso então nós temos que aplicar algumas fórmulas. Então aqui nesta primeira fórmula, o que nós estamos fazendo?
nós estamos dividindo o time diff, que é a diferença de tempo em milissegundos, por 1000 vezes 60 vezes 60 vezes 24, que é o número de milissegundos de um dia. Ou seja, nós temos 1000 milissegundos em um segundo, 60 segundos em um minuto, e 60 minutos em uma hora, e 24 horas em um dia. Então aqui com isso eu consigo recuperar a quantidade de dias que falta para esse evento, convertendo milissegundos para dias. Agora eu preciso converter esses milissegundos para horas. O cálculo ele é semelhante. Nós vamos então subtrair o tempo correspondente aos dias já completos. Então aqui nós temos esse time diff menos 1000 vezes 60 vezes 60 vezes 24 vezes dias. Nós estamos subtraindo o tempo correspondente aos dias completos. Depois nós estamos calculando um módulo. Esse módulo vai ser sobre 1000 vezes 60 vezes 60 vezes 24, que é então para obter o restante da divisão por um dia. Ou seja, é o que sobra depois dos dias inteiros. Então nós precisamos para calcular exatamente a quantidade de horas restantes. Então estamos dividindo o restante pelo número de milissegundos em uma hora para obter as horas restantes arredondadas então para baixo. Então estamos sempre usando tanto no dias quanto nas horas, nós estamos utilizando o math.floor. Depois, para calcular os minutos restantes, é tudo bastante parecido. Então nós vamos estar utilizando o operador módulo para obter o restante da divisão do tempo por uma hora, isolando o tempo que sobra após as horas completas. E vamos dividir aqui então por 1000 vezes 60, que vai dividir o restante pelo número de milissegundos em um minuto e arredonda para baixo para obter os minutos inteiros restantes, através do math.floor. E por fim, os segundos. Nós estamos então aplicando novamente o operador de módulo para isolar o restante após contabilizar os minutos inteiros. E depois nós estamos dividindo o restante por 1000 para converter de milissegundos para segundos. E arredondando novamente para baixo utilizando o math.floor. Essas fórmulas todas juntas aqui elas permitem decompor uma diferença então de tempo em uma combinação de dias, horas, minutos e segundos. Então com essa informação nós já podemos atualizar o nosso HTML com esses dados. Então aqui eu posso pegar o meu day element, que aponta lá para o days, onde tem este asterisco. Vamos botar então o valor de dias. Depois o de horas, no hour element, e depois por minutos e por segundos, respectivamente. Então veja que nós colocamos, nada foi atualizado ainda. Aqui eu cometi um erro, esse time diff tem 2 Fs, então eu tenho que colocar aqui também esses 2 Fs. Vamos ver se tem mais algum aqui. Não temos. Posso salvar. Veja então que o nosso contador para funcionar. Então hoje faltam 50 dias, 7 horas, 19 minutos e 31 segundos para o Natal. Nós podemos redimensionar um pouco essa janela. O layout ele está responsivo. E assim nós conseguimos o nosso contador. Para mudar a data do evento, então basta apenas mudar esta data daqui, que o cálculo aqui vai ser exatamente o mesmo. Nós estamos sempre calculando o contador referente ao momento atual. E aqui nos styles.css é possível então mudar a nossa imagem de fundo para uma outra imagem, apenas mudando aqui este background image apontando para um outro arquivo qualquer. Como é Natal, nós podemos botar algumas flocos de neve caindo atrás. Para isso, então, nós podemos fazer da seguinte forma. Eu vou aqui no JavaScript fazer isso dinamicamente. Nós vamos simular algumas divs caindo, então, como se fossem flocos de neve. Então, eu vou fazer um const snow container. Esse snow container ele vai pegar a nossa background image. Eu vou colocar esses flocos de neve na mesma camada aqui onde está apresentando a nossa imagem, então, ou seja, ao fundo do contador. Então eu posso pegar aqui no script o document query selector, posso botar então o nome da classe que é bgimage. E para criar os flocos, eu vou criar uma função create snowflakes, uma quantidade de flocos a serem criadas, e vamos fazer um for let i igual a 0 e menor que o número de flocos que queremos criar. E aqui para cada floco
eu vou criar um div. Então, document.createElement div. E para esse div eu vou adicionar uma classe especial. Então, nesse Snowflake, eu vou dentro do class list, vamos adicionar uma classe Snowflake, que nós ainda temos que criar. E vamos adicionar então esse div ao nosso Snow Container, ou seja, lá no fundo da nossa imagem. Então, Snow Container.prepend Snowflake. E podemos chamar a nossa função. Vamos dizer que queremos criar apenas 5 flocos de neve. Veja que não está acontecendo nada no momento, pois nós temos ainda que mexer no nosso CSS. Para o nosso CSS, então, eu vou criar a seguinte classe. Ela vai ser um Snowflake, ela vai ter uma posição absoluta, iniciando na posição -10, ou seja, vai iniciar em cima, nós não estamos conseguindo enxergar. E vamos botar aqui o tamanho dela, vai ser 10 pixels, uma cor branca. E vamos colocar uma borda arredondada, com o radius 50%. Vamos também aplicar essa animação, que vai ser de cair. Vamos definir então os keyframes dessa animação. Então ela vai vir do Y0, ou seja, vai começar aqui em cima e vai ocupar todo o espaço da tela até o 100. Então ela vai variar desde lá do início até o final, aplicando essa transformação. Nós ainda não estamos vendo nada acontecer. Eu tenho que definir então para cada uma das 5 flocos de neve que eu criei, eu preciso adicionar essa informação. Eu vou posicionar ela 10% da tela, a 30, a 50, a 70 e a 90, e com a animação, a duração ela vai ter tempos diferentes para dar a sensação que elas estão caindo de forma alternada. Então veja aqui, depois que eu salvo, nós já temos o nosso efeito aqui dos flocos de neve. Se quisermos aumentar os flocos, nós temos que vir aqui nessa função, aumentar o número, mas devemos então para cada um dos flocos também adicionar aonde nós queremos posicionar na tela e a duração da animação. Para completar, nós podemos deixar melhor essa responsividade da tela. Quando a tela fica muito pequena, as informações ficam muito amontoadas. Para isso, aqui no CSS, vamos colocar um max width de 767 pixels. Vou diminuir também um pouquinho a fonte, vou botar para 80%. E vamos mudar o nosso grid para 2 colunas. Então veja que ficou um pouco melhor, está mais espaçado. Eu poderia também deixar apenas uma coluna, mas eu acho que assim fica mais adequado. Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo de como criar um contador em JavaScript. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal para então termos mais vídeos desse tipo. Até a próxima!